todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado sombra. Todo ser humano. Cabe a você, numa campanha, a ressaltar o lado bom e tentar neutralizar ao máximo o lado ruim. O filme Arquitetos do Poder foi lançado em 2010, mas traz reflexões importantes para os dias atuais. A partir de depoimentos e imagens de arquivo, o documentário mostra campanhas políticas desde a época de Getúlio Vargas e discute como o marketing influencia as eleições, e também a relação entre a mídia e os escândalos do poder. Grandes políticos usaram rádio com uma competência enorme, para destacar dois, o Brizola mesmo, né, o Lacerda, para falar um pouco aí da geração que vem como referência a minha geração. E a linguagem do rádio é uma linguagem forte, é uma linguagem onde se grita, onde se fala alto. Nós da UDN e vós do PTG, vós não representais mais os PTGistas odientos de 1900. Um debate desse, antes de mais nada, nos ajuda a nos conhecer, a conhecer nossas histórias, nossos processos, características que são estruturais e estruturantes da sociedade brasileira. E assim a gente ficar um pouquinho mais esperto, ter mais elementos para pensar, mais elementos para refletir. O longa foi exibido para alunos de comunicação social da professora Carla Siqueira, que também participaram de um debate com os realizadores do filme. Responsável por produções como Soy Cuba, O Mamute Siberiano e Estrada 47, Vicente Ferraz destaca seu interesse pela temática do filme. Eu achei o projeto super relevante e eu tenho muito, o meu trabalho é muito ligado à memória, né? A memória e à política, então eu achei que era bastante interessante, bastante pertinente e com o tempo eu fui vendo como foi um documentário de processo, né? Era uma maneira também de entender o que estava passando naquele momento no país. Arquitetos do Poder mostra como o rádio, jornais e a TV foram utilizados para construir uma boa imagem dos candidatos. Até um certo momento, a candidatura à presidência era uma possibilidade muito remota. Mas, na verdade, a partir da capa de Veja e tal, ele começou a ser muito solicitado a fazer palestras. E eu cuidava dessa agenda externa, digamos assim, né, ao governo de Alagoas. Ele me dava ali uma semana por mês, em cada 3, ele me dava uma semana, e eu administrava aquela agenda. Quando esse factoide, que era uma coisa isolada lá de Alagoas, ganhou o plano nacional, isso se potencializou. Eu me relacionava, por exemplo, com o Alberico. Eu tinha um acesso a ele muito bom. Eu ligava para ele e vendia uma pauta, era assim. As mudanças da última reforma eleitoral, elas diminuíram bastante o dinheiro das campanhas, né? As campanhas deixaram de ter tantos recursos. Então, diminuiu vários aspectos que antes eram bem importantes e caros nas campanhas. Um é os marqueteiros do mercado, essas pessoas que a gente mostrou no filme, com grande visibilidade, pessoas famosas por campanhas publicitárias, né? O cachê deles é muito caro e eles trabalham com equipes também enormes, porque a produção de televisão em si já é uma coisa muito cara, né? Esta é a primeira eleição após a aprovação do projeto que cria um fundo partidário com dinheiro público para ser utilizado em campanhas. No Brasil, uma campanha muito profissionalizada, certo? Você tem os grandes partidos, eles continuam investindo muito na propaganda na televisão. Então, por exemplo, quando você tem as campanhas dos deputados no ar, que são campanhas geralmente com menos recursos, menos tempo, isso cria um estranhamento. As pessoas não... É um dos motivos pelos quais as campanhas para deputado acabam não tendo tanto efeito, tanto impacto. Então, os recursos de campanha para a televisão tendo diminuído, isso cria condições um pouco mais equilibradas, certo, para o debate entre os partidos, mas continua tendo um nível bem grande de preocupação com isso, produção de campanhas que têm um viés publicitário, preocupadas com a qualidade da imagem, com a emoção, né, campanhas bastante, nesse ano, apelando para as emoções. Então, acho que mudou, mas não mudou muito.